Você já parou para pensar no que está em jogo quando potências estrangeiras cobiçam o território brasileiro? Hoje, vou te contar algo que pode mudar sua visão sobre a soberania do Brasil. Uma informação tão explosiva que está sendo discutida nos bastidores do poder, mas quase ninguém fala abertamente. Se você quer entender como o Brasil pode estar à beira de uma decisão que afeta nosso futuro, fique até o final. Isso não é apenas sobre política ou geopolítica, é sobre o que significa ser brasileiro e proteger o que é nosso. Você está pronto para descobrir o que está acontecendo? Então, vamos mergulhar nessa história. Há rumores circulando em Brasília e eles não são apenas fofocas. Segundo o portal DefesaNet, diplomatas ligados ao governo de Donald Trump estão pressionando o Brasil por algo inusitado. Eles querem acesso irrestrito a duas bases militares estratégicas, o aeroporto de Fernando de Noronha e a base aérea de Natal. Sim, você ouviu certo. Bases brasileiras, em solo brasileiro, cobiçadas por uma potência estrangeira. E a justificativa deles? Um suposto direito histórico, baseado no apoio que os Estados Unidos deram ao Brasil na Segunda Guerra Mundial. Parece coisa de filme, mas é real. Por que essas bases são tão importantes? Fernando de Noronha não é só um paraíso turístico com praias cristalinas. Sua localização no Atlântico Sul é um trunfo geopolítico. Estamos falando de uma posição equatorial perfeita para vigilância marítima e aérea. Radares, drones como o MQ-9 Reaper e até satélites de comunicação poderiam ser instalados ali. É um ponto que conecta o Atlântico Sul ao Golfo da Guiné, uma rota vital para o comércio global. Quem controla Noronha tem olhos sobre 3 continentes: América, África e Europa. E os Estados Unidos sabem disso. E a base aérea de Natal, conhecida como o Trampolim da Vitória na Segunda Guerra Mundial, ela é uma das instalações mais robustas da Força Aérea Brasileira. Capaz de receber aeronaves gigantes como o C-17 Globemaster e o KC-46 Pegasus, essa base é um hub logístico de primeira linha. Sua proximidade com o Porto de Natal e o centro de lançamento da Barreira do Inferno a torna ideal para operações de inteligência e rastreamento espacial. Imagine o poder de quem controlar esse ponto. É como ter uma chave para o Atlântico. Mas por que agora? Por que os Estados Unidos estão tão interessados? Segundo o DefesaNet, a resposta está na nova Guerra Fria que está se formando. China e Rússia estão aumentando sua presença no Atlântico Sul, e os americanos querem contra-atacar. Eles veem o Brasil como uma peça crucial no tabuleiro geopolítico. Controlar essas bases significa formar um cinturão de contenção contra seus rivais. É uma estratégia que inclui outros pontos, como a Ilha de Ascensão e instalações em Dakar, no Senegal. O Brasil, sem perceber, pode estar no centro de um jogo perigoso. A justificativa americana vai além de argumentos históricos. Eles estão usando uma doutrina chamada direito de retorno funcional. Parece complicado, mas é simples. Eles acreditam que, por terem investido em nossas bases durante a Segunda Guerra, têm o direito de usá-las novamente. Essa ideia não é reconhecida pelo direito internacional, mas isso não os impede de pressionar. É como se alguém que te emprestou dinheiro há 80 anos batesse na sua porta exigindo sua casa. Você acha isso justo? Pois é isso que está em jogo. E não para por aí. Os Estados Unidos citam acordos antigos, como a Land-Lease Act de 1941, que permitia construir bases em países aliados. Eles também mencionam a doutrina Monroe, que vê o hemisfério ocidental como quintal americano. Essas bases no Brasil seriam, na visão deles, parte de um patrimônio militar compartilhado. Mas compartilhado com quem? Com o Brasil decidindo ou apenas obedecendo? Essa é a pergunta que não sai da minha cabeça, e aposto que agora está na sua também. Enquanto isso, o silêncio do Itamaraty e do Ministério da Defesa é ensurdecedor.
Fontes do DefesaNet dizem que há inquietação nos bastidores, mas ninguém fala abertamente. Por quê? Será medo de represálias? Ou será que já estão negociando algo que não sabemos? O que está claro é que ceder essas bases seria como entregar as chaves do nosso quintal para um vizinho poderoso. E uma vez que ele entra, será que sai? Essa é uma decisão que pode mudar o destino do Brasil. E se você acha que isso é só sobre bases militares, está enganado. Estamos falando de soberania, de independência, de quem manda no nosso território. O Brasil sempre quis ser uma potência regional. Mas como faremos isso se cedermos o controle de pontos tão estratégicos? É como jogar xadrez e entregar sua rainha no primeiro movimento. Cada parágrafo que você lê aqui te deixa mais perto de entender o tamanho desse problema. Fique comigo, porque isso só está começando. O que você faria se estivesse no comando? Ceder às pressões de uma superpotência ou lutar pela nossa autonomia? Essa história não é só sobre bases ou geopolítica. É sobre o orgulho de ser brasileiro e o preço que estamos dispostos a pagar para proteger o que é nosso. Vou te contar como essa pressão está sendo articulada e o que está em risco se o Brasil ceder. Mas antes me diz, você está tão chocado quanto eu? Você já se perguntou até onde uma superpotência iria para garantir seu domínio? O que está acontecendo com as bases de Fernando de Noronha e Natal não é só uma conversa de diplomatas. É uma jogada calculada que pode mudar o equilíbrio de poder no Atlântico Sul. Os Estados Unidos estão usando todos os recursos para pressionar o Brasil, e as informações que vou te contar agora vão te deixar de queixo caído. Fique comigo, porque cada detalhe importa. Se você quer proteger o futuro do Brasil, precisa entender o que está em jogo. Segundo o portal DefesaNet, as negociações estão acontecendo em segredo, em reuniões reservadas. Diplomatas americanos têm apresentado propostas ousadas, alegando que o Brasil deveria compartilhar suas bases por razões de segurança global. Eles dizem que é para conter a China e a Rússia, mas a que custo? Essas bases não são só pedaços de terra. São pontos estratégicos que podem decidir quem controla as rotas marítimas e aéreas do Atlântico. Se os Estados Unidos conseguirem o que querem, o Brasil pode virar um peão em um jogo muito maior. E como eles justificam isso? Além do tal direito histórico, os americanos estão desenterrando acordos antigos. Durante a Segunda Guerra Mundial, a base de Natal foi praticamente um território americano. Aviões, tropas e equipamentos dos Estados Unidos operavam lá como se fosse casa deles. Fernando de Noronha também teve pistas e instalações construídas com dinheiro americano. Agora, eles dizem que esse investimento lhes dá o direito de voltar. É como se um amigo que te ajudou a construir sua casa anos atrás exigisse morar nela hoje. Você aceitaria? O problema é que a pressão não vem só de argumentos históricos. There is a doutrina chamada direito de retorno funcional, circulando entre militares americanos. Essa ideia sugere que bases construídas com apoio dos Estados Unidos podem ser reativadas quando eles quiserem. Não há respaldo no direito internacional, mas isso não os impede. Eles estão usando leis internas, como a Lei de Produção de Defesa de 1950, para justificar a mobilização de recursos em solo estrangeiro. É uma jogada jurídica que ignora nossa soberania. E tem mais. O Acordo de Salvaguardas Tecnológicas de 2019, assinado na gestão Bolsonaro para a base de Alcântara, é citado como exemplo de cooperação. Os americanos veem isso como uma porta aberta para acordos semelhantes em Noronha e Natal. Só que cooperação implica igualdade, e aqui parece mais submissão. Se essas bases caírem sob controle americano, o Brasil perderá o poder de decisão sobre quem entra, quem sai e o que acontece no nosso próprio território. É um risco que não podemos ignorar. Enquanto isso, o Brasil está em uma posição delicada. Nossa Constituição,
no artigo 49, proíbe ceder instalações militares a potências estrangeiras sem aprovação do Congresso. Mas a pressão diplomática é forte. Fontes do DefesaNet dizem que o Itamaraty está dividido. Alguns veem a cooperação como inevitável, enquanto outros alertam para o perigo de enclaves militares estrangeiros. Imagine zonas em solo brasileiro controladas pelo Pentágono, fora do alcance das nossas leis. Isso te deixa confortável? E se você acha que isso é só sobre bases, pense de novo. Controlar Fernando de Noronha e Natal significa monitorar rotas comerciais vitais, como o corredor que liga o Atlântico Sul ao Golfo da Guiné. Significa ter olhos sobre o comércio global e até sobre operações espaciais, graças à proximidade com a barreira do inferno. Se os Estados Unidos conseguirem isso, o Brasil pode virar um mero coadjuvante no Atlântico Sul, perdendo sua posição como guardião da região. É uma derrota estratégica que ecoaria por gerações. Mas o que mais me preocupa é a falta de preparo do Brasil. Décadas de cortes no orçamento de defesa deixaram nossas forças armadas vulneráveis. Sem autonomia tecnológica, sem capacidade de dissuasão, ficamos reféns de pressões externas. Aceitar essas demandas seria como admitir que não temos força para dizer não. E sabe o que é pior? Nossos vizinhos na América do Sul estão de olho. Se cedermos, mostramos fraqueza. Se resistirmos, podemos reafirmar nossa liderança regional. Agora, quero te ouvir. Se você acredita que o Brasil deve proteger sua soberania e dizer não a qualquer pressão estrangeira, comente a palavra soberania abaixo. Quando eu vir seu comentário, vou ficar orgulhoso de saber que você está do lado do Brasil. E como agradecimento, vou deixar um coraçãozinho no seu comentário. Agora que você já se posicionou, vamos continuar destrinchando essa história. Ainda tem muito a revelar. O que está por trás dessa pressão americana, como o Brasil pode se defender. Vou te mostrar os riscos reais de ceder e o que podemos fazer para proteger nossa soberania. Você já imaginou o Brasil como um peão no tabuleiro de outra nação? Estamos falando de algo que pode mudar nossa história para sempre. As bases de Fernando de Noronha e Natal não são apenas pontos no mapa, são símbolos da nossa soberania. Se os Estados Unidos conseguirem o que querem, estaremos entregando o controle do nosso próprio quintal. E o pior, isso pode acontecer sem que a maioria dos brasileiros saiba. Fique até o final, porque vou te mostrar o que está em risco e como podemos reagir. Essa história é sobre o nosso futuro e você precisa fazer parte dela. O portal DefesaNet revela que as conversas entre diplomatas americanos e brasileiros estão intensas, mas quase ninguém fala abertamente. Por quê? Porque ceder essas bases seria como abrir uma ferida na nossa independência. A Constituição brasileira é clara. Ceder instalações militares a estrangeiros exige a aprovação do Congresso. Mas a pressão dos Estados Unidos é sutil, usando argumentos de segurança global e parceria histórica. Eles sabem que o Brasil está em uma posição vulnerável, com forças armadas enfraquecidas por anos de descaso. E eles estão aproveitando isso. Se o Brasil ceder, o que acontece? Imagine Fernando de Noronha, um dos nossos tesouros, transformada em uma base americana. Drones, radares e tropas estrangeiras operando como se fosse território deles. A base de Natal, nosso trampolim da vitória, viraria um hub logístico do Pentágono. Essas bases seriam integradas a um cinturão estratégico que inclui a ilha de Ascensão e Dakar, no Senegal. O Atlântico Sul, que sempre foi nossa responsabilidade, passaria a ser controlado por Washington. É um pesadelo geopolítico. E o impacto vai além do militar. Economicamente, essas bases são cruciais. Fernando de Noronha está no coração de rotas comerciais que conectam o Atlântico ao Golfo da Guiné. Quem controla essas rotas tem poder sobre o comércio global.
A base de Natal, com sua infraestrutura robusta, é essencial para operações aéreas e marítimas. Se os Estados Unidos assumirem, o Brasil perde influência sobre essas rotas e vira um coadjuvante. Nossos vizinhos sul-americanos, como Argentina e Uruguai, vão questionar nossa liderança regional. Mas o que me deixa mais indignado é a falta de transparência. Por que o Itamaraty não fala abertamente? Por que o Ministério da Defesa não esclarece? Fontes do DefesaNet dizem que há um racha interno. Alguns defendem a cooperação com os Estados Unidos, enquanto outros veem isso como traição à soberania. O silêncio é perigoso, porque decisões tomadas nas sombras podem custar caro. Se não reagirmos agora, podemos acordar com bases estrangeiras em solo brasileiro, sem volta. E a culpa não é só externa. O Brasil falhou em investir em sua defesa. Nossas forças armadas, apesar do profissionalismo, sofrem com orçamentos apertados e falta de tecnologia própria. Sem capacidade de dissuasão, ficamos vulneráveis a pressões como essa. Países como China e Índia investem pesado em defesa e soberania tecnológica. Enquanto isso, o Brasil patina. Se queremos ser uma potência regional, precisamos de um projeto nacional de defesa robusto, não de acordos que nos subordinem. Agora, pense, o que significa ser brasileiro para você? É ter orgulho do nosso território, da nossa independência? Então, precisamos agir. Não basta só assistir e ficar chocado. Se você está tão preocupado quanto eu com o futuro do Brasil, quero te convidar a se inscrever no canal agora. Sua inscrição é um apoio para continuarmos trazendo verdades como essa, sem medo. Clique no botão de inscrição e junte-se a nós para defender o que é nosso. O que podemos fazer para mudar esse cenário? A esperança, mas exige ação. Vou te contar como o Brasil pode resistir a essa pressão e o que você, como cidadão, pode fazer para proteger nossa soberania. Antes de continuar, quero te perguntar: você está com raiva, como eu, de ver nosso país sendo pressionado? Ou acha que podemos encontrar uma solução? Você já chegou até aqui e isso mostra que você se importa com o Brasil. Estamos falando de uma ameaça real à nossa soberania, com os Estados Unidos de olho nas bases de Fernando de Noronha e Natal. Mas agora é hora de olhar para frente. O que podemos fazer para proteger nosso país? Essa história não termina com pressão externa ou silêncio do governo. Ela termina com a nossa reação. Fique comigo até o final, porque vou te mostrar como podemos virar o jogo. O futuro do Brasil depende de escolhas que começam com você. Vamos fechar essa história com força. O primeiro passo é entender o tamanho do problema. Se os Estados Unidos conseguirem acesso às nossas bases, não será só uma questão militar. Será uma perda simbólica. Fernando de Noronha e Natal são mais do que instalações. São parte da nossa identidade como nação soberana. Permitir que outra potência as controle é como entregar as chaves da nossa casa. E pior, seria um sinal de fraqueza para toda a América do Sul. O Brasil, que sempre quis liderar a região, ficaria como um subordinado no Atlântico Sul. Mas há esperança. O Brasil tem ferramentas para resistir. Nossa Constituição é clara. Ceder bases militares exige aprovação do Congresso. Isso significa que qualquer acordo precisa passar pelo crivo dos nossos representantes. E quem escolhe esses representantes? Nós, os brasileiros. Pressionar deputados e senadores para rejeitar qualquer proposta que ameace nossa soberania é essencial. Precisamos cobrar transparência do Itamaraty e do Ministério da Defesa. Silêncio não é resposta, é cumplicidade. Além disso, o Brasil precisa investir em si mesmo. Nossa defesa está enfraquecida por décadas de negligência. Precisamos de um projeto nacional que fortaleça as Forças Armadas, desenvolva tecnologia própria e garanta nossa autonomia. Países como Israel e Coreia do Sul mostram que é possível ser pequeno em território, mas gigante em capacidade de defesa.
O Brasil, com sua imensidão, não pode ficar para trás. Fortalecer a base de Alcântara e modernizar Natal e Noronha é mais do que necessário. É urgente. E não é só o governo que precisa agir. Você, como cidadão, tem um papel crucial. Espalhar essa informação é o primeiro passo. Compartilhe este vídeo com amigos, familiares, colegas. Quanto mais brasileiros souberem disso, maior será a pressão por decisões que protejam nossa soberania. Use as redes sociais, converse em grupos, leve o debate adiante. A informação é uma arma poderosa e você pode usá-la para defender o Brasil. Não deixe essa história morrer aqui. Outra ação concreta é apoiar vozes que falam pela nossa independência. Canais como este existem para trazer verdades que muitos tentam esconder. Mas precisamos do seu apoio para continuar. Se você gostou deste vídeo e quer que mais pessoas saibam o que está em jogo, clique no botão de curtir agora. Cada curtida ajuda este conteúdo a chegar a mais brasileiros. É uma forma simples, mas poderosa, de mostrar que você está do lado da nossa soberania. E tem mais. Precisamos construir uma mentalidade de nação forte. O Brasil não pode ser refém de pressões externas. Precisamos de líderes que digam não quando necessário, de militares equipados para proteger nosso território e de cidadãos engajados. Pense no orgulho de ver o Brasil como protagonista no Atlântico Sul, não como coadjuvante. Esse futuro é possível, mas depende de todos nós. Cada passo que damos hoje define o país que deixaremos para as próximas gerações. Agora, quero te fazer um desafio. Se você assistiu até o final e acredita que o Brasil deve ser soberano, comente a frase "Eu defendo o Brasil" abaixo. Quando eu vir seu comentário, vou deixar um coraçãozinho, porque sei que você é um patriota que quer um país forte e independente. Seu comentário é um grito por nossa soberania e juntos podemos fazer ele ecoar. Essa história não termina aqui. Ela começa com a nossa ação. Compartilhe, cobre, engaje-se. O Brasil é nosso e ninguém tem o direito de tirar o que é nosso. Vamos mostrar ao mundo que somos uma nação que não se curva. Obrigado por estar comigo até o fim. Agora é hora de agir. Curta, comente "Eu defendo o Brasil" e espalhe essa mensagem.